Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, Marcos Vieira Saval. Ele vai falar sobre os efeitos das reformas administrativa e tributária sobre o serviço público brasileiro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Flávio Gomes de Barros. É um prazer estar aqui contigo e com todos os telespectadores nessa manhã de domingo. Bom, Marcos, o que é que você particularmente, né, e a categoria esperam da reforma administrativa que está sendo entabulada em nível nacional? É uma pergunta muito interessante, Flávio, porque a discussão da reforma administrativa, nós temos que nos transportar um pouco para o ano passado. Já no final, no segundo semestre, discutiu-se muito sobre a então PEC 32, que iria ser aprovada, estava na iminência de ser aprovada no Congresso Nacional para termos, então, uma chamada reforma administrativa. Aquele texto da PEC 32, que estava lá no Congresso Nacional, era um texto muito criticado por todos que trabalham na administração pública, porque ele passava a ideia de que o serviço público concursado, o serviço público que as pessoas ingressaram mediante provas, títulos e são escalonados em carreira, eram responsáveis pela ineficiência do serviço público. Quando, na verdade, o que temos de dados concretos é que o serviço público brasileiro, pelo menos naquelas carreiras que são providas mediante concurso público, são exatamente as mais eficientes. A partir do momento em que se discutia um pouco sobre a construção desse novo marco da administração pública brasileira, levamos, através das nossas representantes nacionais, ao Congresso Nacional, uma discussão muito mais ampla, que era, não basta buscarmos tirar do serviço público o acesso mediante concurso, que essa era uma das pretensões que estavam veladas ali na emenda 32, e levamos ao conhecimento de todos os parlamentares que, na verdade, nós, servidores públicos concursados, que é o caso da Procuradoria-Geral do Estado, os procuradores do Estado são todos concursados, que ingressamos no serviço público por meio de concurso, tínhamos um pertencimento na administração e um conhecimento da administração que deveria ser preservado. Essa discussão acerca da emenda 32, ela acabou paralisada porque sobreveio eleição, mudança de governo, e ela acabou não sequenciando. No começo desse ano agora, já com a nova legislatura, com o novo governo, o Congresso Nacional sinalizou pela necessidade de fazer uma reforma administrativa e uma reforma tributária. A reforma tributária, o próprio Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou em primeiro turno o texto, que esse já tem outras discussões que valem a pena serem levadas, mas em relação à reforma administrativa, não existe hoje um texto que se saiba vai ser aprovado. A gente ainda está na iminência de saber qual o modelo que se quer para a reforma administrativa, porque sabemos, é necessário fazer uma reformulação do serviço público? Sim. É necessário que o serviço público ele se atualize? Sim, mas a gente também não pode acabar com aqueles pilares que dão sustentação à própria estrutura do poder que emana do povo, que é representado pelo ingresso no serviço público mediante concurso. Ô Marcos, na sua avaliação, o que é que deva ser colocado como relevante nessa proposta de reforma administrativa que está para se iniciar? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender quando se fala em serviço público não é a falta de capacidade ou de qualificação dos funcionários, dos servidores públicos. Como todos esses que passam nos concursos são pessoas que têm uma bagagem de estudo muito boa, o que se vê na realidade e que dificulta muito o trabalho da maioria dos servidores públicos, eu digo como tal, porque estou no serviço público há 20 anos, é a falta de estrutura. Nós vemos, por exemplo,
fala-se de serviço de segurança pública, mas será que a segurança pública está bem aparelhada? Será que ela está bem informada? Será que os servidores que trabalham, por exemplo, na Polícia Civil têm estruturas condizentes? Será que o pessoal que trabalha na Polícia Militar tem dados de inteligência suficientes? Esse é apenas um exemplo. Vamos falar um pouco também da administração tributária. O pessoal que trabalha no fisco. O pessoal do fisco não arrecada ou tem essa ou aquela dificuldade. Será que o pessoal do fisco está municiado das melhores ferramentas de investigação tributária? Consegue ter sistemas que façam, que ingressem para fazer colidência de dados, como a gente sabe que existe em alguns órgãos, por exemplo, da Receita Federal. Nós, da Advocacia Pública, por exemplo, falando um pouco sobre Procurador de Estado, até pouco tempo atrás, a estrutura física do nosso prédio era precária. Nós não tínhamos nenhuma condição física de trabalho condizente, muito menos condizente com o grau de necessidade que tínhamos para desenvolver nossas tarefas. E aí, os procuradores, todos eles, uma carga de processos enorme e sem nenhuma assessoria para que o ajudasse sequer a protocolizar ou até mesmo tirar cópias ou até fazer ofício. E aí a gente perde muito tempo com atividades burocráticas em vez de estar se dedicando à atividade finalística. Então eu acho que o modelo que o Estado brasileiro tem que pensar é um modelo em que haja um melhor aparelhamento, um melhor aproveitamento e um melhor aperfeiçoamento do serviço público. Não é dizer que o serviço público ele está prejudicado por causa do servidor público. Às vezes é o servidor público que está prejudicado pela falta de estrutura que lhe é dada. Salval, quando se fala em reforma administrativa, a preocupação para o servidor público é a perda de direitos. Sim. Qual o seu sentimento em relação a essa possibilidade nesse momento? Bom, há um caminho meio que sem volta no Brasil sobre a retirada de alguns direitos que os servidores públicos adquiriram ao longo dos anos. Vê-se, por exemplo, na reforma previdenciária, que foi feita uma duríssima reforma previdenciária, que acabou diversos institutos e que é possível perceber que está cada vez mais sendo retirada todos aqueles direitos que chamavam-se, não, isso aí é regalia. Hoje, no serviço público, não existe mais isso. Todo mundo é regido por um teto constitucional, todo mundo tem as suas peculiaridades, mas cada vez que a gente observa a pretensão de se discutir reforma administrativa, utiliza-se como argumento, mas está cheio de privilégios. Não, na verdade não tem privilégio. O que está acontecendo é que a administração pública ela está mais transparente. Os dados, os portais estão mais transparentes. Às vezes há uma má compreensão do que é de direito de cada um dos seus órgãos, mas os dados, informações, remunerações e direitos estão todos disponíveis. Uma constatação, Marcos, é que a cada reforma administrativa que aparece vai diminuindo o interesse do servidor no que diz respeito à aposentadoria. Fica menos interessante se aposentar. Sim. E aí? Perceba que muitos anos atrás, as pessoas com 40, 45, 50, 55, elas podiam até se aposentar. Juntava aqueles tempos todos, aqueles tempos fictos e até se aposentava. Eu sou de uma geração que entrou no serviço público que a gente acabou sofrendo o impacto de todas as reformas administrativas, previdenciárias, toda a remodelação do Estado brasileiro. Pós-88, pós-Constituição de 1988. E a minha geração, por exemplo, é uma geração que, em alguns colegas, não tem mais aquele conceito de paridade ou integralidade quando se aposenta. Ou, eu, para me aposentar, eu só poderei ter direito à aposentadoria quando adquirir 65 anos de idade. Então, eu ainda tenho muitos anos no serviço público, já tenho 20, ainda vou precisar passar mais ou menos uns 20 anos. Então, os servidores públicos que ingressaram e que hoje estão dentro dos quadros, mediante concurso público, nos últimos 10, 15 anos, esses permanecerão na administração pública por pelo menos mais 20.
porque são essas pessoas que sofreram os efeitos de todas aquelas reformas. Quando você pega a realidade de um servidor público aposentado mais antigo, alguns desses nem contribuíram para o regime de previdência, porque antes de 88 sequer era obrigatório a contribuição. Então, nós temos dentro de uma mesma categoria uma série de condições que se destinam para cada um tipo de servidor. Apesar de todo mundo, por exemplo, na nossa categoria, eu sou procurador de Estado. Ao meu lado tem um procurador de Estado que acabou de ingressar no serviço público, que ele não tem a chamada aposentadoria pública. Ele tem lá um regime de previdência complementar que ele só tem garantido o teto do RGPS. Ao meu lado também tem um colega que está com 60 anos de idade, gozando do abono de permanência e que adquiriu os direitos para se aposentar com paridade e integralidade. E tem, por exemplo, eu que estou naquela faixa de transição, que não vou ter nem paridade nem integralidade, só vou me aposentar aos 65 anos e aí a gente, até lá, espera que pelo menos fique como está, porque a tendência como vem piorando, é que piore cada vez mais. Bom, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta a gente continua nessa entrevista com Marcos Vieira Saval, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, Marcos Vieira Saval. Saval, um dos atrativos do serviço público, da carreira pública, é exatamente a estabilidade. Você acha que nessa eventual reforma administrativa vão mexer com a estabilidade? Eu acho que a reforma administrativa ela tem que focar naquilo que é importante e saber distinguir os conceitos. Porque a estabilidade ela é uma ferramenta de democracia. Ela é um instituto muito mal compreendido. Para que serve a estabilidade do servidor público? Porque a estabilidade, ele é do servidor público, mas na verdade é da função pública que ele exerce. Porque se o servidor público não tivesse a estabilidade, ele ficaria sujeito a pressões externas para fazer ou deixar de fazer coisas que não são republicanas. Nós vemos que todo servidor público concursado que não tem, que dá satisfação a seu superior hierárquico, ele pode, com sua ciência e consciência, ele pode, com o seu conhecimento e a sua independência, dar um parecer negando o interesse dos reais. Vamos colocar desses termos, interesses monárquicos. Vem uma determinação superior, olha, eu queria que fosse desse jeito. O servidor público concursado que tem estabilidade vai dizer, tá, muito bem, você pode querer do jeito que você quiser. Mas não vai ser porque eu tenho a estabilidade e a minha consciência me induz e eu tenho a estabilidade para me blindar dela a dar o entendimento jurídico, o entendimento técnico que eu tenho que dar. E olha como isso é importante, tanto dentro da justiça, tanto quanto nos órgãos técnicos de controle, nos órgãos investigativos, nos órgãos policiais. Todos esses servidores públicos que são as carreiras finalísticas do Estado, que seriam as carreiras típicas de Estado. São pessoas que têm estabilidade para poder exercer as atribuições que lhes são inerentes ao cargo com autonomia e independência. A estabilidade não é blindagem para fazer coisa errada. A estabilidade é blindagem para fazer justamente o que é certo. E aí tem gente que quer acabar a estabilidade porque fica mais fácil pressionar quem não tem. Outra coisa, Saval, a sua opinião sobre a terceirização no serviço público? Já é uma discussão que já foi judicializado, já passou pelo Supremo, já teve N possibilidades de análise. Hoje a gente ouve o governo falar de um lado que quer liberar a terceirização de algumas atividades. O Congresso Nacional, às vezes,
acaba sendo um pouco resistente quanto a essa ou aquela terceirização. A verdade é que não se dá para terceirizar toda atividade pública. Nós temos, sim, algumas atividades que são plenamente terceirizáveis. Vou dar um exemplo. Segurança de prédio. Eu não preciso fazer um concurso para segurança de prédio. Eu posso contratar uma empresa terceirizada para desenvolver essa atividade, porque não é uma atividade finalística, típica de Estado. Mas, por exemplo, seria juridicamente possível eu terceirizar uma mão de obra de policial civil, de policial militar? É óbvio que não, porque aquilo ali é uma atividade finalística. Imagina o seguinte, eu posso terceirizar uma empresa, talvez, que me forneça um software de cobrança bancária para execução fiscal. Mas eu posso terceirizar o fiscal de renda? Não. Porque o fiscal de renda é o servidor público na carreira finalística, típica de Estado, que fica responsável pela investigação tributária. E isso eu não posso terceirizar. Todas essas atividades que são típicas de Estado, todas essas atividades que são próprias do Estado, que têm dados sensíveis do cidadão, que a pessoa que vai usar precisa botar o seu CPF para poder ter acesso àquelas informações e se será responsabilizado se vazar, essas a gente não pode terceirizar e nem deve. Esses são apenas exemplos. E agora a sua expectativa em relação à reforma tributária? Bom, o Congresso Nacional aprovou agora, em primeiro turno, na verdade a Câmara dos Deputados, o primeiro turno, um texto de reforma tributária, agora está no Senado. A impressão que dá é que o texto vai precisar passar por profundas modificações. A ideia da reforma tributária era, vamos simplificar o sistema tributário. Ok, como premissa, ótima. Entretanto, foi colocado, entre aspas, alguns jabutis ali dentro, né? E aí tem aquela célebre frase de Luiz Guimarães, né? Jabuti não sobe árvore. Se está ali, ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, tem alguns jabutis no texto que excepciona uma série de atividades. Então, você acaba, vamos simplificar, vamos uniformizar, mas essa aqui está fora, essa aqui está fora, essa aqui está fora, essa aqui está fora. Então, muita gente ficou fora dessa reforma tributária, ou seja, não é bem por aí. Outro ponto que é interessante sobre o aspecto da análise da reforma tributária é que vamos simplificar e unificar o sistema de arrecadação e distribuição de receitas tributárias do Brasil como um todo. Aí você vai pegar a União, 26 estados mais o Distrito Federal, todo 27, mais 5 mil e tantos municípios, e vai botar todo mundo numa mesa para a gente chegar num consenso sobre como vai tributar tudo isso. Assim, o sistema federalista do Brasil, ele é um sistema que tem municípios, estados e tem a União. Então, se você pegar todos esses entes, botar para discutir uma fórmula, como foi colocado no texto de forma artificial, pode ser que seja apenas, entre aspas, para inglês ver. Sai o texto, mas na prática nunca vai sair do papel. Tanto que é o que está acontecendo hoje. Já há uma movimentação muito grande de diversos estados do Nordeste, aí depois teve lá algumas declarações pouco republicanas de governador de outros estados, falando isso ou aquilo por conta da forma como se dará esse sistema de unificação, mas todos são muito sensíveis em perceber que, como foi colocado impositivamente, abala a estrutura do nosso federalismo. E isso é uma coisa muito grave. E a gente certamente precisará ter reforma. Porque a realidade é que a maior parte do bolo tributário fica com a União. Sim. E o restante, aliás, a partir daí se estabelece o critério do favor. Atender a município, atender a Estado, como se fosse um favor, quando na realidade não é. Perfeitamente. E outra coisa, vamos falar agora sobre a carreira do procurador do Estado. O procurador do Estado de Alagoas, ele está no mesmo patamar, por exemplo, remuneratório da categoria em nível de Brasil? Nós temos aqui no Estado de Alagoas uma situação bem interessante acerca da nossa advocacia pública. A Procuradoria-Geral do Estado, ela sempre foi um berço de grandes referenciais da comunidade jurídica local e nacional. Depois de muitos anos de lutas e
e até mesmo de buscar uma melhor estrutura para o nosso trabalho. Hoje nós temos uma condição de trabalho, condição de reconhecimento institucional e até de ordem salarial condizente com as nossas atividades. No âmbito nacional, nós estamos assim muito bem representados, porque Alagoas acaba sendo um expoente em termos de advocacia pública. Saiu até o Supremo desenvolveu agora recentemente um estudo sobre os estados que mais ganham ações no Supremo Tribunal Federal, parciais e totais, ou seja, aquela que defere todo ou parte, mas defere alguma coisa. Alagoas é o líder nacional de vitórias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, acima de qualquer outro estado. Por quê? Por causa da capacidade técnica do nosso corpo de procuradores. Recentemente foi feito um concurso, ingressaram 13 procuradores novos, todos eles totalmente capacitados, muitos dos quais eram egressos de outras procuradorias, como da Paraíba, alguns passaram concomitantemente lá no estado do Goiás, mas preferiram ficar em Alagoas. Então, sim, nossa advocacia pública é expoente, é referencial no Brasil e estamos muito bem servidos. Tanto que, como eu já disse, somos o estado que mais ganha ações, percentualmente totais ou parciais, no Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, como é que anda a relação com o governo Paulo Dantas? Eu pergunto isso porque no passado, não tão distante, a gente observava que a categoria dos procuradores do Estado, vez por outra, fazia uma greve, fazia manifestação contra o governo. E hoje, como é que está essa relação entre a categoria e o governo? Eu posso afirmar categoricamente que nesse ano e meio, né, que o atual governador Paulo Dantas está, ele tem tratado a Procuradoria de forma muito republicana. Os problemas que existiam no passado existiam sobretudo pela forma, às vezes até de atropelo que era feito pelo governo em relação ao órgão, à instituição Procuradoria-Geral do Estado. Muitos governantes não têm a ideia de quais são as atribuições e as prerrogativas que estão na Constituição Federal, que asseguram ao exercício da advocacia pública por parte dos procuradores do Estado, quanto à representação judicial e à consultoria jurídica para a gente, procurador de Estado. E o que eu posso afirmar é que nesse ano e meio em que o atual governador Paulo Dantas encontra-se lá no poder, ele tem sim reconhecido a importância, ele tem a exata noção da relevância da nossa categoria e, portanto, respeita a nossa categoria, e é por isso que há, sim, uma forma republicana de trato, tanto da instituição perante o governo de Estado, quanto do governo de Estado perante a nossa instituição. É uma felicidade estarmos vivendo um momento como esse. E o que dizer da gestão da procuradora Sâmia Suruagi? Ela que entrou um pouquinho antes do governador Paulo Dantas. A Sâmia, ela tomou posse junto comigo, há 20 anos atrás, como procurador de Estado, no mesmo concurso que a gente fez. Durante 20 anos, ela lutou, esteve sempre ali nas nossas trincheiras, né? Hoje está procuradora-geral, mas ela é procuradora de Estado de sentimento. Ela sempre esteve ali na luta, vamos dizer assim, no chão de fábrica, como te diz, né? Assim como eu, assim como tantos outros, e ela sabe da vivência, das necessidades. Então, quando ela assume o cargo de procuradora-geral, sendo egressa, sendo oriunda do chão de fábrica, por exemplo, sabendo das dificuldades, sabendo das necessidades, ela se transforma em um agente ativa da mudança daquilo que ela via de errado, daquilo que ela queria mudar durante 20 anos. Então, muito do que está acontecendo hoje, a reestruturação física da Procuradoria, você vê o prédio sendo reformado, dando condições de trabalho para as pessoas, é um pouco fruto de tudo aquilo que a Sâmia vivenciou nos últimos 20 anos como procuradora de Estado, e agora ela quer mudar essa realidade. Ok, muito obrigado, Saval. Você pode rever essa entrevista com o Marcos Saval, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando este domingo, termina por aqui. Um ótimo final de semana para todos.